Joni Eareckson. Tada ficou tetraplégica aos 17 anos após um acidente de mergulho. Era um dia comum de verão em 1967. Joni Eareckson tinha apenas 17 anos e a vida inteira pela frente. Uma adolescente cheia de sonhos, vibrante, atlética, apaixonada por cavalos e pela sensação de liberdade que só a juventude consegue capturar de forma tão pura. Naquele dia de julho, ela estava com amigos na baía de Chesapeake, em Maryland, aproveitando o sol quente e a água refrescante. Era o tipo de momento que parecia eterno, daqueles que a gente guarda na memória como se fosse uma fotografia perfeita da felicidade simples. Joni mergulhou na água. Foi um movimento natural, algo que ela já havia feito centenas de vezes antes. Mas desta vez, algo deu terrivelmente errado. Seu corpo atingiu o fundo raso da baía com força brutal. Em uma fração de segundo, em um momento tão breve que mal conseguimos compreender, toda a sua vida mudou completamente. A coluna cervical foi fraturada. Joni ficou flutuando de bruços na água, incapaz de mover os braços ou as pernas, sentindo um terror absoluto tomando conta de cada célula do seu ser. Ela conseguiu gritar por ajuda antes que a água a engolisse, e sua irmã Kathy mergulhou imediatamente para resgatá-la. Quando Joni acordou no hospital, a realidade que a esperava era mais assustadora do que qualquer pesadelo. Os médicos foram diretos e honestos com ela. A lesão na vértice entre a quarta e quinta vértebras cervicais havia causado tetraplegia. Ela nunca mais conseguiria andar, nunca mais moveria suas mãos, nunca mais sentiria o toque do vento em seus dedos ou a textura da crina de um cavalo. Aos 17 anos, uma idade em que a maioria dos jovens está apenas começando a descobrir quem realmente são, Joni teve que enfrentar a perda quase total de sua independência física. Os meses que se seguiram foram indescritivelmente sombrios. Joni passou por um período de depressão profunda que a consumia por completo. Ela se perguntava constantemente por que Deus havia permitido que aquilo acontecesse com ela. Por que justamente ela, que amava tanto a vida, tinha que passar por algo tão devastador? Houve momentos em que ela implorou para que amigos a ajudassem a morrer. A dor emocional era tão intensa que parecia física, como se seu coração estivesse sendo esmagado dentro do peito. Ela não conseguia ver nenhum propósito, nenhum significado, nenhuma luz no fim daquele túnel escuro e aparentemente infinito. Durante aqueles dias terríveis, Joni se agarrou à única coisa que ainda restava quando tudo mais parecia ter sido arrancado dela, que era sua fé. Mas não foi uma jornada fácil ou linear. Ela lutou com Deus, questionou, se revoltou, chorou lágrimas amargas de raiva e confusão. Sua fé não era uma muleta confortável ou uma resposta simples para perguntas complexas. Era mais como uma corda jogada para alguém se afogando em um oceano tempestuoso. Ela se agarrou a essa corda mesmo quando não tinha forças, mesmo quando mal conseguia entender por quê. Foi durante esse período de escuridão que algo começou a mudar lentamente dentro dela. Não foi uma transformação instantânea ou mágica, mas um processo gradual e doloroso de reconstrução. Joni começou a perceber que sua vida ainda tinha valor, mesmo que fosse completamente diferente do que ela havia imaginado. Ela começou a entender que ser humano não significa apenas ter um corpo que funciona perfeitamente, mas ter um espírito capaz de amar, criar, conectar e fazer diferença no mundo. Com o apoio incansável de sua família, especialmente de sua irmã Jay, que passou incontáveis horas ao seu lado, e de amigos que nunca a abandonaram, Joni começou sua longa jornada de reabilitação física e emocional. Ela aprendeu a viver em uma cadeira de rodas, a depender de outras pessoas para as tarefas mais básicas do dia a dia. Cada pequena conquista era uma vitória monumental. Cada dia em que ela escolhia continuar era um ato de coragem extraordinária. E então algo notável aconteceu. Joni descobriu que ainda podia se expressar artisticamente. Ainda podia criar beleza em um mundo que às vezes parecia tão duro e implacável. Como ela não tinha o uso das mãos, começou a experimentar segurar um pincel com a boca. No começo era frustrante, quase impossível. Os primeiros traços eram trêmulos e imprecisos, mas Joni persistiu com uma determinação feroz
que nascia das profundezas de sua alma ferida, mas não destruída. Com o tempo e muita prática, ela desenvolveu uma habilidade extraordinária. Suas pinturas começaram a ganhar vida. Cada pincelada guiada por sua boca carregava uma intensidade emocional palpável. Ela pintava paisagens, retratos, cenas que capturavam a beleza da criação de Deus de uma forma que tocava profundamente quem as via. Suas obras não eram apenas tecnicamente impressionantes. Elas eram testemunhos vivos de resiliência, de esperança nascendo das cinzas do desespero, de luz brilhando através das rachaduras da dor. Mas Johnny não parou por aí. Ela começou a escrever sobre sua experiência, não de uma forma sentimental ou superficial, mas com honestidade brutal e vulnerabilidade comovente. Seu primeiro livro, também chamado simplesmente de Johnny, foi publicado em 1976 e se tornou um best-seller internacional. As pessoas em todo o mundo se conectaram com sua história porque ela não tentou esconder a dor ou fingir que tudo ficou bem rapidamente. Ela falou sobre a escuridão real, sobre as perguntas sem respostas, sobre a luta genuína para encontrar significado no sofrimento. O livro foi tão impactante que foi adaptado para um filme em 1979, levando sua história para milhões de pessoas. Johnny continuou escrevendo ao longo dos anos, publicando mais de 50 livros que abordam temas como fé, sofrimento, deficiência e esperança. Sua voz literária era autêntica e poderosa, nunca pregando de forma arrogante, mas sempre compartilhando de coração aberto as lições difíceis que aprendeu ao longo de sua jornada. Em 1979, Johnny deu um passo ainda mais significativo. Ela fundou a Johnny and Friends, uma organização cristã internacional dedicada a servir pessoas com deficiência e suas famílias. O que começou como um ministério pequeno, cresceu para se tornar uma organização global que distribui cadeiras de rodas para pessoas necessitadas em países em desenvolvimento, oferece programas de acampamento para famílias afetadas por deficiências, fornece recursos teológicos e práticos para igrejas sobre inclusão e defende os direitos e a dignidade de pessoas com deficiência em todo o mundo. A visão de Johnny era simples, mas revolucionária. Ela acreditava que pessoas com deficiência não eram projetos de caridade para serem lamentados, mas membros valiosos do corpo de Cristo, com dons únicos para oferecer. Ela trabalhou incansavelmente para mudar a forma como as igrejas e a sociedade viam e tratavam pessoas com deficiência, insistindo que todos têm dignidade inerente criada à imagem de Deus, independentemente de suas capacidades físicas ou mentais. Através da Johnny and Friends, centenas de milhares de cadeiras de rodas foram distribuídas para pessoas em países onde simplesmente não tinham acesso a esse tipo de equipamento essencial. Imagine o impacto de dar mobilidade para alguém que passou anos imóvel, isolado, incapaz de participar da vida comunitária. Cada cadeira de rodas entregue era mais do que um objeto. Era um presente de liberdade, dignidade e possibilidade renovada. Ao longo dos anos, Johnny se tornou uma voz influente não apenas na comunidade cristã, mas também no movimento pelos direitos das pessoas com deficiência em geral. Ela falou em conferências ao redor do mundo, apareceu em programas de televisão e rádio, e usou cada plataforma disponível para educar, inspirar e desafiar as pessoas a repensarem suas atitudes em relação à deficiência. Em 1982, Johnny se casou com Ken Tada, e o casal compartilha uma parceria de vida e ministério que tem sido um testemunho bonito de amor comprometido e fé compartilhada. Ken tem sido um apoio constante para Johnny, não apenas cuidando das necessidades físicas que ela tem, mas sendo um verdadeiro parceiro em todos os sentidos da palavra. A jornada de Johnny não ficou mais fácil com o passar dos anos. Ela enfrentou complicações de saúde relacionadas à sua tetraplegia, incluindo dor crônica severa, que a acompanha constantemente. Em 2010, ela foi diagnosticada com câncer de mama e teve que passar por tratamento enquanto lidava com as limitações de seu corpo paralisado. Cada novo desafio poderia ter sido uma desculpa para desistir, para se afastar, para deixar a amargura consumir o que restava. Mas Johnny continuou escolhendo esperança,
Continuou escolhendo fé. Continuou escolhendo usar sua vida para servir outros. O que torna a história de Joni tão poderosa não é que ela superou sua deficiência ou que tudo ficou perfeito depois. O poder está no fato de que ela encontrou propósito profundo e alegria genuína, apesar de circunstâncias que nunca mudaram fundamentalmente. Ela ainda é tetraplégica. Ela ainda depende de cuidadores para as necessidades mais básicas. Ela ainda enfrenta limitações diárias que a maioria de nós não consegue sequer imaginar. Mas ela construiu uma vida rica em significado, impacto e amor. Sua história nos desafia a repensar nossas próprias definições de sucesso e felicidade. Vivemos em uma cultura obcecada com autonomia, controle e perfeição física. Joni nos lembra que a essência da vida humana não está nessas coisas, mas em nossa capacidade de amar, de criar, de servir, de encontrar beleza mesmo na dor, de escolher esperança quando seria muito mais fácil escolher desespero. Hoje, décadas após aquele dia fatídico em Chesapeake Bay, o legado de Joni continua crescendo. Milhões de pessoas foram tocadas por suas pinturas, seus livros, seus programas de rádio e o trabalho incansável da Joni and Friends. Ela transformou o que poderia ter sido apenas uma tragédia pessoal em uma fonte de esperança e cura para incontáveis outros que enfrentam suas próprias batalhas com deficiência, doença ou sofrimento de qualquer tipo. A mensagem central que permeia tudo que Joni faz é surpreendentemente simples, mas profundamente transformadora. Sua vida proclama que nenhuma vida é desperdiçada, nenhuma dor é sem propósito potencial, e nenhuma pessoa está além do alcance do amor redentor de Deus. Ela não oferece respostas fáceis ou clichês vazios sobre o sofrimento. Em vez disso, ela oferece sua própria vida como evidência viva de que é possível encontrar luz genuína, mesmo na escuridão mais profunda. Quando olhamos para Joni Eareckson Tada, vemos mais do que uma mulher notável que superou adversidades incríveis. Vemos um testemunho de como o espírito humano, fortalecido pela fé e sustentado pela comunidade, pode não apenas sobreviver, mas florescer em circunstâncias que pareceriam destruir qualquer possibilidade de alegria ou significado. Sua história nos convida a olhar além das limitações superficiais e reconhecer o potencial extraordinário que existe dentro de cada pessoa, independentemente de suas circunstâncias externas.